Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, de nós estarmos buscando nele a condução maravilhosa do seu Espírito Santo. Queridos, o propósito que Deus estabelece para nós e no nosso coração é que a cada dia nós estreitamos esta relação com Ele. O propósito a cada dia é de que nós venhamos nos aperfeiçoar. E à medida que você se aproxima de Deus, mais o Senhor Ele se revela. Mais comprometido com Ele você se torna, mais limpo você é, mais intimidade você terá, mais usado você será. Então, a proposta de Deus é que nós nos aproximamos. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. É tão importante que o convite de Deus é sempre de trazer esse homem para perto dele. Qual é o pai que quer viver distante dos seus filhos? Qual é o pai que não quer manter uma relação mais íntima, no sentido de amizade, estreitar essa intimidade, essa relação, para que, de fato, nós venhamos nos conhecer cada vez mais. E o que Deus quer é que nós estreitamos essa relação, que nós tenhamos esse entendimento. E para isso, Ele vai revelando o seu propósito nas Escrituras, para que nós venhamos tomarmos por base e entender que toda a ação de Deus ao nosso favor é sempre de nos trazer para próximo dele, para que ele possa se revelar ainda mais. Observe o que João ele nos diz no capítulo 3, no versículo 1 da sua primeira carta, escrevendo para os irmãos e recomendando àqueles irmãos uma permanência. Olha só, vede que prova de amor nos deu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu. Aí ele diz, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Observe claramente que João, ele traz esse entendimento para que os seus leitores, os irmãos que havia de receber esta carta, João está trazendo uma proposta para aqueles irmãos, para que eles se mantivessem, para que eles se despertassem, eles viessem abrir os seus olhos e compreender a profundidade desse amor, a grandiosidade, a extensão dessa graça. E João ele fala algo importante, ele diz, vede que prova de amor nos deu o Pai. Qual é a prova de amor que João está falando aqui, que o Pai deu? De sermos chamados filhos de Deus. João está dizendo assim, olha, a maior prova que Deus ele dá para conosco é que agora nós estamos na condição de filhos. O sacrifício de Jesus lá na cruz foi de nos reconciliar, foi de nos levar, de nos devolver, de resgatar essa intimidade, essa relação que tinha sido perdida. O pecado rotulou esse homem e afastou ele de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, ele uniu esse homem. O sacrifício de Jesus Cristo, ele abriu a porta que tinha se fechado para o homem.
O sacrifício de Cristo, ele integra esse homem no seio da família novamente. É como se o sacrifício de Jesus, ele derruba um muro da separação. Aquilo que outrora trouxe, o pecado trouxe uma inimizade, o pecado afastou o homem de Deus. Agora, o próprio Jesus está nos declarando que, o próprio João está declarando que o sacrifício de Cristo é de nos aproximar. E uma proximidade, ela é tão maravilhosa que João, ele traz uma relação de pai e filho. Os judeus naqueles dias jamais chamaria Deus de pai. Chamaria Deus de Yahvé, o Senhor, Jeová. Então, quando Jesus, ele aparece no cenário, e a relação de Cristo para com Deus não era a relação de servo e senhor, mas é uma relação de pai e filho. É por isso que Jesus, muitas vezes, ele declara, olha, o meu pai trabalha até hoje, o meu pai trabalha até agora. Ele diz que clamaria ao seu pai que está no céu. Ele sempre se reporta a Deus como pai. Pai, graças te dou. Então observe que os judeus achavam aquela ação de Jesus um pouco ousada e diferente, porque eles entendiam que Deus, como esse ser supremo, como esse Deus soberano, jamais alguém poderia se reportar a ele desta natureza. E Jesus, ele veio e trouxe esse entendimento que é possível você construir uma relação de intimidade com Deus, chamando-o de Pai, chamando-o de Senhor. Meu Deus, pode chamar de Yahvé, mas o que Jesus está mostrando e que João também revela aqui, é que uma relação mais estreita com Deus, nós teremos uma liberdade de nos aproximar a Ele e chamá-lo de Pai, de meu Pai. E João, ele deixa isso bem claro, trazendo para os seus ouvintes esse entendimento. Ele diz, com verde, observem, atentem, com grande amor nos amou o Pai. O João está dizendo assim, observe a grandiosidade do amor desse Pai para com seus filhos. Observe a profundidade desse amor. Ele amou-nos de uma tal forma, o amor dele é tão incondicional, que agora ele diz assim, de nós sermos chamados filhos de Deus, porque outrora eram condenados, filhos da perdição, filhos da ira. Agora João está dizendo assim, olha, o amor dele é tão grande, é tão intenso, é tão impactante, que agora ele nos chama de filhos. Com um grande amor nos amou o Pai. E João, ele vai mais além, e ele diz assim, de nós sermos chamados filhos de Deus. João está dizendo assim, Deus, ele demonstra o seu grande amor. E o amor dele é tão grande que ele está na condição de pai. E ele nos olha na condição de filhos. Ele nos recebe não como servos, ele nos recebe na condição de filhos. Aí João, ele repete, ele fala algo interessante. Se Deus nos recebe, eu estou parafraseando, na condição de filhos, aí ele, olha o que ele diz aqui. E nós o somos. João está dizendo assim, se Deus nos recebe, nos aceita e nos resgatou na condição de filhos, então nós somos. João está dizendo assim, então eu estou afirmando que se Deus demonstrou o seu amor
para conosco e nos colocou na condição de filho, vamos dizer assim, pois de fato nós somos. Ele nos aceitou como filho, então nós somos filhos. E somos. Só que João não para ainda nessa revelação, ele vai mais a fundo ainda. Aí ele diz assim, quando ele diz que nós somos filhos e nós somos, se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu. João está dizendo assim, ó, se o mundo não nos conhece como filho, é porque não conheceu Deus como Pai. Porque se o mundo tivesse conhecido o Senhor através de Cristo Jesus, ele também nos reconheceria na condição de filhos. Se o mundo não conhece o Pai, é porque não aceitou o Filho. E se não aceita o Filho, também não vão nos aceitar. Não vão concordar com essa ideia. Eles não vão concordar com essa nova mentalidade, com essa nova proposta de vida do Evangelho que nos proporciona uma condição de filhos e de filhos amados do Senhor. João continua. Ele fala algo muito impactante aqui. Ele diz, caríssimos ou queridos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Filhinhos, a nossa condição agora é de filhos. A nossa condição é de filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas João não para aí, diz, mas quando ele se manifestar, aí sim, nós seremos. Ainda não se manifestou e sabemos que por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a ele. Tem versões que dizem assim, nós ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. João está falando justamente da manifestação de Cristo em glória. Quando Cristo se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos em glória. Paulo traz essa palavra em Colossenses capítulo 3. Se morrermos com Cristo e a vossa vida está oculta em Cristo em Deus, quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você pode ler Colossenses a partir do versículo 1. Esse versículo que eu citei é o versículo 3. Porque Paulo fala também acerca de que haverá um dia da manifestação do Senhor. Um dia que Cristo se manifestará em glória e a igreja se manifestará também com Ele. E João vai dizer assim, olha, nós ainda não somos o que nós haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes. Nós seremos igual. Cristo ressuscitou em um corpo glorioso, nós também ressuscitaremos em um corpo glorioso. Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, ele diz, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e transformados seremos. É importante que haverá um dia glorioso da manifestação do Senhor, e assim como Ele é, nós seremos, e assim como Ele é, nós o veremos. É importante nós permanecermos nesta viva esperança, estarmos nessa expectativa, de não perdermos o foco, de não abrirmos mão desta visão, de nós estarmos inseridos no propósito, porque o Senhor tem algo grandioso e maravilhoso para revelar aos seus filhos. Mas o Senhor, Ele vai revelar, mas tem que haver da nossa parte uma permanência. Se nós permanecermos em Cristo Jesus, se nós permanecermos firmes nesta viva esperança, o Senhor se manifestará.
O Senhor se revelará aos seus filhos e nós também seremos manifestados com Ele em glória. Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo é que como cristão, como filhos de Deus, passaremos por aflições, por lutas, por adversidade nesta vida. Mas ele diz que a glória que há de ser manifestada não tem como comparar com os dias de aflições. E Paulo ele fala de algo tão intrínseco assim: eu tenho por certo, eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração de que haverá um dia da manifestação do Senhor. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não vai ofuscar a glória que há de ser revelada em nós. Porque é uma intensidade, uma grandeza, uma grandiosidade da manifestação dessa glória de Deus em nós. E quando o Senhor se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. E João ele fala algo muito maravilhoso. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Você já imaginou, você que está me ouvindo, você já imaginou ver Cristo como de fato Ele é? Você já imaginou esse grande dia? Você está frente a frente com o Senhor? Você olhar para Ele e você dizer assim: você, o Senhor, é exatamente como eu imaginei? Você poder dizer para o Senhor, diz: como eu sonhei com esse dia. Como a minha caminhada lá na terra, uma caminhada de expectativa, eu andando nesta viva esperança de um dia olhar para o Senhor e dizer: valeu a pena eu ter passado por muitas provações, por muitas lutas, por muitas adversidades na terra, para que eu pudesse experimentar este glorioso dia, para que eu pudesse contemplar este momento tão especial que não pode ser dimensionado, definido com palavras. Como será glorioso! Porque como Ele é, nós o veremos, nós contemplaremos o Senhor do jeito que Ele é, na sua glória. Nós veremos o Senhor no seu trono, na sua glória, olhando para eles, e nós nos alegramos, não apenas eu, mas multidões e multidões de pessoas estará contemplando aquele glorioso dia. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 19 que nós estaremos nas bodas do Cordeiro, e naquele dia haverá um grande banquete. Naquele dia haverá um banquete especial onde o Senhor vai estar servindo, aonde o Senhor ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer: vocês estão aqui e eu servirei porque vocês foram valentes, vocês foram pessoas que abriram mão das suas vontades, do pecado, para que pudesse contemplar este glorioso dia e passar por este momento tão grandioso e maravilhoso. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, e esta palavra ela está nos advertindo, ela está nos dizendo que se permanecermos como filhos obedientes ao Senhor, nós vamos contemplar esse dia glorioso. Como será maravilhoso esse grande dia. É por isso que o Senhor, em Apocalipse 22, versículo 12 em diante, o Senhor está dizendo: venham sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Bem-aventurado é aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entra nas cidades pelas portas. Olha o convite, olha a proposta. Venho e venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde a tua esperança. Se guarde puro. Seja um cristão ousado, valente, corajoso, destemido. Abre mão do pecado. Aceite a Jesus Cristo e Ele te dará recompensas. A coroa da vida te aguarda, te espera, é um prêmio, é recompensa. Valeu a pena ter passado por muitas lutas, valeu a pena ter passado pelo sofrimento, mas confiante. Quantos homens de Deus passaram por lutas e adversidades, mas permaneceram nesta viva esperança, sonhando com este grande dia, que um dia ele verá o Senhor assim como Ele é. Queridos, que Deus te abençoe, te dê muita graça. Você que faz parte do nosso grupo no Facebook, Grupo Luz do Mundo, Deus te abençoe maravilhosamente. Você também que é um membro da nossa página Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo, eu sei que vocês têm visto o que nós temos postado nessa página, trabalhando muito com crianças, fazendo a obra de Deus, colocando ali o que nós temos feito. Ore por nós, ore por esta igreja, Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo, em São Luís. Nós estamos em Imperatriz. Que Deus continue assim, iluminando e abençoando cada vez mais. Torne-se um membro deste canal. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho. Os tempos são difíceis, a única esperança é Jesus Cristo. Nós também estamos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Nos visite, torne-se membro e assim juntos vamos estar fazendo a obra de Deus. Compartilhe, comente e nós estaremos aqui trabalhando e orando pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, para que Deus possa enriquecer você a cada dia com a sua maravilhosa graça. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.